Amanhã, se não estiver errado, tem Palmeiras e Botafogo, na Ribeirão Preto, e São Paulo e Águia de Marabá. Então, Águia de Marabá e São Paulo, com você, Paulo do Vale. Vamos lá, hoje o principal assunto de São Paulo tem a ver com a política, né? Por conta dessa CPI do Senado da manipulação de futebol, presidida pelo Jorge Cajuru, senador do PSB de Goiás, que tem como o Romário também ali como relator. E o Casares hoje foi cumprindo ali, né, aceitando um convite, a Leila também iria hoje, ela acabou desmarcando. O presidente do São Paulo, Casares, foi depor por conta do envolvimento aí, o Textor envolveu o clássico entre Palmeiras e São Paulo, aquele 5-0 no Campeonato Brasileiro, nesse relatório aí, feito com a ajuda da inteligência artificial, que os jogadores do São Paulo, alguns ali, teriam de alguma forma, né, agido meio que de uma forma suspeita. Me desculpa, vai. Papagaiada aí, meu. Exatamente. Coisa desagradável ter que levar o presidente lá. Uma coisa desagradável, cara. E a gente vai ouvir alguns trechos da entrevista do Casares, do depoimento do Casares, que mostra que apesar, assim, pelo menos a impressão que a gente tem é de que é um circo meio armado ali, né, pelo Textor, até pelos senadores, o Casares tratou essa sessão, esse depoimento com muita seriedade, mostrando, né, como um presidente de um clube age. E olha que, sim, eu tenho minhas críticas ao Casares e tudo, mas o Casares conversou, explicou, sem baixar mais o nível, podemos dizer assim, talvez, do que o pessoal tente, às vezes, misturando, né, CPI com o futebol, com o que disse o John Textor. Muitas vezes, claro, algumas questões precisam ser apuradas, e as CPIs, elas são bem-vindas, obviamente, mas nesse caso me parece algo muito mais para promoção, né, de algumas partes. Então vamos ouvir o que disse o Casares, primeiramente, a respeito dessa utilização do John Textor da inteligência artificial para mostrar aí, tentar jogar luz aí a questões de manipulação no futebol. Eu sou a favor sempre da ciência, né? Da questão dos instrumentos que apoiem a decisão de um gestor. Mas também acho que nós temos que ter preocupação quando você coloca dentro de uma inteligência artificial, que são dados subjetivos, na maioria das vezes, a reputação de algum profissional, seja ele qual for. Eu tenho a preocupação de subjugar, de prejulgar, através de um número subjetivo de avaliação, tantos passos errados, postura de um atleta, colocar esse atleta em suspeito. Olha, aquele jogador teve 80% de passe errado. Isso não significa que ele está envolvido, mas deve-se apurar. Há indícios? São indícios, então deve-se apurar. E o Casares falou a respeito dos motivos, né? Teve que, talvez ali, né, voltar a mexer a ferida de uma goleada sofrida pelo São Paulo para o Palmeiras e que acabou chamando a atenção dessa inteligência artificial do John Textor. O Casares relembra a conquista do São Paulo na Copa do Brasil. E nós estávamos numa ressaca de vitória e fomos jogar com o adversário, né? Não falo inimigo, adversário, e perdemos de 5-0. Num jogo que estava 3-0, com um jogador a menos, a coisa desandou. A rivalidade de um Fla-Flu, de um Vasco e Flamengo, ou de um São Paulo e Palmeiras, ela não permite, no meu raciocínio, que possa haver, de repente, uma atuação de um profissional. E nesse caso, eu conheço os meus atletas, mas também não vou nunca abdicar de que uma apuração deve avançar. Se uma apuração avançar e mostrar uma culpa efetiva de qualquer funcionário que seja, nós temos que ser muito firmes nisso. E para fechar, o Casares fala a respeito de John Textor, né, que num dado momento ali foi bem recebido pelos dirigentes brasileiros, mas que aos poucos é tratado aí mais como uma figura pitoresca ou folclórica. Vamos ouvir. Os dois lados devem ser medidos, porque não só a questão da punição se houver o problema, mas também da punição quando você leva à tona uma questão que envolve pessoas. Poxa vida, o Textor, que é uma pessoa que eu conheci no primeiro momento, sempre tive um respeito muito grande, achei uma esperança, e acho ainda uma esperança importante para o futebol brasileiro, um investidor do tamanho dele. Mas eu não sei se esse mesmo estudo dessa plataforma foi feito quando ele tomou uma virada histórica do Palmeiras, ganhando de 4-1, não lembro, perdeu o pênalti. É muitas vezes irresponsável. Tenho pelo Textor um respeito, nada contra, mas eu fiquei surpreendido. Eu disse, olha, eu não faria isso. Talvez eu levaria, se eu tivesse algum indício de algum estudo, nos órgãos competentes, mas eu não faria um juízo de valor
colocando uma possibilidade de um delito, de uma fraude, em cima de pessoas que são profissionais. Então, né? Parte do depoimento do Casares é maravilhoso, mostrando como um presidente deve se portar. Como né? é isso, sem palhaçada, sem exercer um palco, sem exercer o circo, sem querer saber de jogadores, sem dar isso. O Casares, um monstro. Eu gosto muito do Casares. Tem muita gente que ele muitas vezes fica aí do lado da internet, mas o que eles fizeram agora para o Rio Grande do Sul foi uma coisa extraordinária. O São Paulo sempre, assim, o Casares durante muito tempo, ele trabalhou no SBT, na Record, tenho boas histórias com ele, tenho um respeito enorme por ele, foi bem pra caramba e toca o rodo e o do time. Bom, amanhã